Vamos chamar agora o senhor Paulo César Centelhas. Ok, pessoal, bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Aceitei esse convite, acima de tudo, porque eu entendo a importância que a República tem na formação do indivíduo. Não sou exalquiano de formação de graduação, mas me sinto exalquiano, porque fiz meu mestrado, meu doutorado e já estou aqui na escola como professor há 20 anos, auxiliando aí na formação de diversos exalquianos. Tenho uma filha exalquiana que, apesar de eu morar em Piracicaba, ela mora em República. Essa foi uma atitude que ela, a princípio, relutou, mas hoje ela me agradece todo santo dia, né? Vejam lá meu tema, né? Ele já era difícil. Depois do que o Richard falou que ele vai lançar, ou melhor, está lançando um livro aí contestando tudo que eu vou falar, a minha missão ficou mais difícil ainda. Mas vamos ver se eu consigo fazer um meio ponto aí entre a minha visão, que é uma visão que eu considero pé no chão, e a visão talvez que esteja no livro do Richard, que é totalmente oposta ao que a gente vai estar colocando aqui. O tema que me foi proposto foi lá, mudanças climáticas e produção sustentável, mas na realidade eu criei um subtítulo aqui que é efeito da variabilidade das mudanças climáticas na agricultura. Então a gente vai abranger o tema com um pouco mais de detalhes. Então o que eu vou falar para vocês é um pouquinho da importância do clima e do tempo na agricultura. Obviamente todos vocês têm conhecimento disso, mas a gente vai fazer algumas pontuações. Vamos falar sobre variabilidade e mudanças climáticas, que são conceitos diferentes, apesar de um estar inserido dentro do outro. Vamos falar sobre as definições, vamos falar sobre os cenários climáticos futuros que estão sendo projetados, qual que é o grau de certeza, ou melhor, de incerteza que está associado a isso, como é que a gente pode tentar projetar o que vai acontecer para a agricultura diante de um grau de incerteza tão grande que a gente tem nesse tipo de informação. Nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos dessas mudanças no clima, na disponibilidade hídrica e na produção agrícola e quais seriam algumas medidas de adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas na agricultura e fechar com algumas considerações finais. Como eu disse, o tema é polêmico, porém a gente tem que reconhecer que a atividade agrícola é uma atividade de risco e esse risco é imposto em grande parte pelas condições meteorológicas, certo? Tem um dado da FAO que ele fala o seguinte, que 80% da variabilidade interanual, ou seja, de um ano para o outro, da produção agrícola no mundo, se deve a fatores climáticos. Bom, a gente tem um exemplo clássico aqui, que foi o que aconteceu ano passado, né? A nossa crise hídrica, que todo mundo começou a demonizar a agricultura, e graças a Deus eu tive a oportunidade de dar várias entrevistas, inclusive uma na Rede Bandeirantes, ou melhor, na Rádio Bandeirantes, justamente tentando desmistificar isso, né? Nós viemos, vocês vão ver aí nos dados, de 30 anos sem uma seca severa. A última seca que a gente teve foi 84, 85, que foi precedida de um ano de El Niño, em que as chuvas aqui em Piracicaba chegaram a 2.100 milímetros, ou seja, os reservatórios estavam cheios, e essa seca teve um impacto muito pequeno, principalmente no abastecimento urbano. Depois de 30 anos com a chuva entre média, um pouquinho acima da média, um pouquinho abaixo, reservatórios, a população crescendo, os reservatórios abaixando, a gente veio com um ano que, o clima está mudando, não. E um evento como esse já tinha acontecido lá atrás, em 1921, talvez a gente não tenha ninguém aqui que consiga comprovar, tenha presenciado isso, mas depois a gente teve uma outra seca em 34, depois outra seca na década de 60, 63, 64, o pessoal já deve se lembrar bem, depois na década de 80 e depois essa seca mais severa. Então vejam que esse tema é extremamente importante dentro do contexto da variabilidade. Como foi mencionado aqui, a variabilidade sempre vai acontecer. E ela vai interferir o quê? Na produção agrícola, ela vai interferir nas atividades agrícolas dentro da propriedade, ela vai interferir na comercialização do produto fora da propriedade, ela vai interferir no estabelecimento dos preços e aí vai. Então o clima ele está envolvido na produção agrícola, né, nos vários segmentos, no dia a dia do produtor. Eu gosto dessa figura aqui, que ela mostra que a agrometeorologia é uma das principais áreas da agricultura. Não só porque o clima interfere basicamente em 50% em termos de fator de produtividade, e depois o solo 23%, porque o solo ele não tem a mesma dinâmica de variabilidade que tem o clima, né? Ele pode alterar ao longo do tempo, né? O manejo é muito importante nesse sentido, mas ele tem um impacto um pouco menor. Depois, a genética da planta e depois as ações de manejo. Tudo isso completando 50% de clima, 50% dos outros fatores, mas logicamente que isso é discutível, né? Isso é a opinião de um agrometeorologista. Eu quero mostrar para vocês como que o clima e sua variabilidade eles vão interferir na agricultura. Então, o clima e sua variabilidade eles vão interferir no zoneamento agroclimático. Então a gente conhece bem, né?
como que é a geografia das culturas agrícolas em função da sua exigência meteorológica ou das exigências climáticas e as características climáticas do ambiente. Então, a gente tem diversos tipos de zoneamento sendo feitos aí pelo Brasil, com as mais diversas instituições atuando nisso. A gente também tem o clima e sua variabilidade interferindo no zoneamento de risco climático, definição de épocas de semeadura. Hoje, isso é uma ferramenta de política pública que define crédito e financiamento. Vocês devem ter conhecimento disso. É um trabalho fantástico liderado pela Embrapa e que está em constante evolução. A gente tem ainda a definição das épocas de semeadura. Então, o zoneamento de risco climático é que define justamente a janela de cultivo. 2 exemplos para vocês aqui do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso. Define também o sistema de cultivo que a gente tem que adotar, se ele é de sequeiro ou irrigado, se é convencional, plantio direto, se tem que usar quebra-ventos, se tem que ser um sistema integrado lavoura, floresta, pecuária, entre outros, esses mais diversos sistemas, em função do quê? Das características climáticas desse ambiente. Veja que numa situação como essa é possível fazer agricultura de sequeiro em algumas situações, mas se a gente quiser, em vários dos anos, a gente vai ter que explorar essa área com uso de irrigação, porque o déficit hídrico é um aspecto bem marcante nesse exemplo que eu trouxe para vocês aí. Vai interferir na cultivar a ser utilizada e na população de plantas. Então, em relação à tolerância à seca, em relação ao ajuste da população, em relação à característica daquele ambiente. A gente tem um exemplo clássico, que é milho safra e milho safrinha, onde a população de plantas varia dependendo da época que a cultura está no campo. Vai interferir na fenologia das culturas. Um exemplo clássico aqui também, feito por um colega do IAC, mostrando como se dá a época de maturação do café nas diferentes regiões do estado de São Paulo, em função de graus dias, em função de clima. Como também interfere na variabilidade da produção agrícola. Então, veja, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Maranhão têm diferentes níveis de produtividade com diferentes variabilidades de um ano para outro. Função do quê? Função das características climáticas. Obviamente, manejo, material genético, tudo isso interfere, porém o clima é a única variável que nós não vamos ter controle sobre ela. Nós dependemos exclusivamente da boa vontade ou do humor de São Pedro. Esse ano a gente, infelizmente, perdemos o professor Villanova, que aí eu até brinquei, né? Falei, quem sabe agora Nilson lá no céu vai ajudar a gente a fazer o clima ficar menos variável e menos crítico para a agricultura. A gente também tem o clima definindo os níveis de produtividade e o risco de quebra. Então, eu trouxe um mapa para vocês aqui de produtividade potencial e atingível para a cultura do arroz no estado de Goiás. Então, nós vemos que os patamares de produtividade variam dentro do estado, dependendo da região, e a diferença entre o potencial e o atingível, que é devido ao déficit hídrico, também vai variar. Então, permite a gente estabelecer isso. Qualidade dos produtos agrícolas. De novo, o café aqui, né? A gente sabe que o café, a qualidade dele aqui no Centro-Sul depende muito das características climáticas, das melhores qualidades nas áreas mais altas, mais frias, onde o ciclo de maturação do café fica mais longo e ele vai ter a maturação ocorrendo no período seco. É clima que interfere nisso. Então, de um modo geral, a gente pode entender a agricultura como se fosse uma fábrica, uma indústria, como outra qualquer, em que nós vamos ter o quê? As matérias-primas, que é CO2 e água, e nutrientes, sendo processadas. Para ser processada precisa de energia, radiação solar, tem o turno de trabalho, que é o fotoperíodo, tem, além disso, o regulador do processo, que é a temperatura, que define qual é a velocidade com que o processo ocorre, mas também define quanto que se gasta para manter esse processo operando, certo? Que é a questão da respiração, e tudo isso vai gerar o produto final. Aí você vai perguntar para mim, e onde entra o manejo? O manejo é a manutenção da minha fábrica. No dia a dia, quanto que você tem, o que você tem que fazer para manter essa fábrica operando em condições ótimas? Ou seja, controle de praga, controle de doença, de ervas daninhas, né, nutrição, tudo isso está dentro desse contexto. Ou seja, se a gente olhar para esse quadro, a gente vai ver que se alterar matéria-prima, turno de trabalho, energia, regulador, a gente vai ter o quê? Alteração no produto final, como qualquer indústria. Então, a gente tem que entender a agricultura realmente como um negócio, uma empresa, onde a planta com seus funcionários, a fábrica com seus funcionários, estão trabalhando para a gente aí no sentido de captar energia e transformar isso em biomassa. Bom, em função disso, a gente tem os diversos níveis de produtividade, a produtividade potencial e a produtividade atingível. O que seria potencial? A potencial é a interação do genótipo e população de plantas com radiação, temperatura e fotoperíodo. Energia, regulador e turno de trabalho. Certo? CO2 também entra aí, que é matéria-prima.
Só que o nível de produtividade que eu vou obter numa cultura de sequeiro vai depender também do quanto de déficit hídrico que eu tenho naquele ambiente. E, consequentemente, eu vou ter um gap aqui, né, de produtividade que se deve às condições do ambiente que eu estou cultivando a minha cultura. Bom, se eu trabalhar a nível de irrigação, eu posso melhorar essas produtividades, e se eu trabalhar a nível de sequeiro, eu posso ter o quê? Situações um pouco piores, né, tanto a nível potencial como atingível, que seria a produtividade real, porque isso vai depender basicamente do que a gente chama manejo da cultura. Então, esse critério é extremamente importante para a gente estabelecer qual é o tipo de agricultura que a gente pretende fazer. E o ambiente interfere nisso. De novo, qualquer alteração que nós tivermos nesses fatores, sejam eles determinantes, limitantes ou redutores, vão interferir na produção final. Só para a gente ter uma ideia dos eventos meteorológicos adversos, déficit hídrico é o campeão em termos de redução da produtividade agrícola. Depois a gente tem outros fatores como inundação, geada, granizo, vendavais, ondas de calor que entram aí nos outros em 2%. Visto isso, agora a gente precisa entender qual é a diferença entre variabilidade, tendência, anomalia e mudanças climáticas. Apesar de todos estarem bem misturados, na realidade eles têm características diferentes. Primeiro, variabilidade. Trouxe aqui os dados para vocês da nossa série histórica. A série histórica da ESAL, que é uma das mais longas que a gente tem no estado de São Paulo, só perde para a série do Instituto Agronômico Campinas, em Campinas, que começou em 1890. Então, nós começamos lá em 1917 e chegamos aqui em 2014. Vejam lá que a gente tem, olhando isso, uma oscilação constante. Vejam que se a gente considerar aqui que a linha vermelha é a média, se a gente for computar quantos anos forem iguais à média, a gente vai ver que são muitos poucos deles. Ou está acima da média ou abaixo da média. Olha o caso que eu citei para vocês, 82, 83, temperatura ou chuva acima do normal devido ao ninho, depois veio a seca. Depois, passamos 30 anos numa situação ali bem próximo da variabilidade normal e depois despencou. Mas veja que a gente já teve situações semelhantes no passado, né? Então eu preciso ter consciência dessa variabilidade para entender clima. Então isso afeta, é isso que afeta a variabilidade da produção agrícola. Depois a gente tem tendência. O que é tendência? São períodos curtos em que está aumentando ou diminuindo a precipitação, mas isso não caracteriza a mudança climática. Depois nós temos anomalias, que significam exatamente o quê? Aqueles valores que fogem da variabilidade normal. E foi o que aconteceu, por exemplo, no ano passado. A gente já teve isso lá na década de 20, a gente já teve isso na década de 80, com fatores associados a isso. Lá atrás, o que aconteceu? Laninha. Aqui o que aconteceu? É o ninho. E esse ano, o que aconteceu? 2014. A ausência de um sistema que se chama Zona de Convergência do Atlântico Sul. Não atuou durante o nosso verão aqui no estado de São Paulo e grande parte do Centro-Sul foi atuar lá no Rio Grande do Sul. Choveu demais lá para eles, para a gente, quase nada. Bom, e o que seriam mudanças climáticas? São mudanças nas condições meteorológicas médias, e aí vale a pena a gente relembrar que quando eu falo de tempo, eu estou falando de uma condição instantânea, que é extremamente variável. É o que está acontecendo agora, por exemplo, lá com a atmosfera do lado de fora do prédio. A gente tem uma condição de tempo. E o que é clima? É a média de períodos de 30 anos. Portanto, para estabelecer se está havendo ou não uma mudança do clima, eu tenho que ter pelo menos 60 anos de dados. E em grande parte dos locais do mundo a gente não tem essa informação. As séries são bem mais curtas do que isso. Então a gente vê aqui os dados do IPCC, né, e fala, bom, começou lá na Revolução Industrial, 1850, praticamente a temperatura com menos 0,4 do que a gente tem hoje. Hoje que eu falo é de 1961 a 90, que é a normal climatológica, e depois, a partir de 1910, aumentou, estabilizou e aumentou de novo. Aí você fala, bom, isso é a nível global. Mas e aqui no Brasil? Bom, vamos pegar a série mais longa que a gente tem, que é de Campinas. E peguei aqui a temperatura média. Veja que interessante. No início do século passado, diminuiu, aqui também diminuiu. Depois aumentou, aqui também aumentou. Ficou praticamente estável na década de 40, 50, e depois voltou a subir. Então tem uma concordância. Agora a questão é, por que isso está acontecendo? É um efeito global? É um efeito local? Ou o quê? Ou está dentro da variabilidade normal? O que a gente pode chegar à conclusão é que, se eu pego Campinas e vejo onde está o posto meteorológico do IAC, eu tenho claramente um efeito local. Urbanização, industrialização, tudo isso fazendo com que aquilo vire uma bolha de calor e, consequentemente, a gente detecte isso. A hora que a gente vai para outros ambientes mais remotos, a gente já não observa esse mesmo padrão de variação. Só para mostrar para vocês, os mesmos dados do IAC, só que agora para temperatura mínima, pegando períodos de 30 anos e vendo essas variabilidades ao longo da série histórica.
Então, aqui em cima eu estou vendo o quê? Mudança climática, porque mudou a média. E aqui embaixo eu vejo a variabilidade. Veja que a variabilidade ela continua acontecendo. Bom, e esses cenários futuros? Veja lá, essas são as projeções para diferentes ambientes, diferentes cenários, tem um alto grau de incerteza. Eu não sei qual deles está certo. Eu não sei nem se isso vai acontecer. Eu brinco com meus alunos, a previsão de tempo não acerta o que vai acontecer amanhã, imagina acertar o que vai acontecer daqui 100 anos. Ou seja, o grau de incerteza é muito grande. A atmosfera é um sistema extremamente dinâmico e difícil de avaliar o seu comportamento. Bom, o que a gente faz com previsão? A gente trabalha com algoritmos. Para conseguir processar esses algoritmos, a gente tem que fazer simplificação. Na hora que a gente simplifica, o que eu embuto aí? Erro, né? E aí, esses erros é o que, invariavelmente, a gente vai observar. Cenários para chuva, também extremamente variáveis e incertos. Agora, o que a gente pode esperar dentro desses cenários em termos de impactos no clima? Bom, se eu for olhar, óbvio, chuva vai alterar de acordo com o que estava ali, vai aumentar ou diminuir a umidade do solo em função disso, vai aumentar ou diminuir a evapotranspiração, e aí a gente começa a ter uma dificuldade muito grande de se avaliar efetivamente o que vai ser esse tal impacto das mudanças climáticas. E aí você começa a trabalhar com projeção de cenários. Esse foi um estudo que a gente fez para 4 locais do estado de São Paulo, gerando aqui vários cenários de temperatura de aumento e de aumento ou diminuição de chuva. Agora, interessante aí é que, se houver realmente o aquecimento global, independentemente do cenário de chuva ser de mais chuva ou menos chuva, o que a gente vai observar é que vai haver um padrão de maiores déficits hídricos e redução dos excedentes. Agora, a gente tem que pensar por outro lado. A Terra é um sistema fechado. Se vai faltar água em algum lugar, essa água vai cair em algum outro. Se vai evapotranspirar água, mais água ir para a atmosfera, essa água vai precipitar em algum lugar. Então, é muito difícil a gente tentar trabalhar com essas projeções. Agora, o que interessa para a gente é o impacto na produção agrícola. E nós que trabalhamos com a agricultura, a gente já enfrenta mudanças climáticas, entre aspas, todo dia ou todo ano. Porque nunca um ano é igual ao outro. Vocês concordam comigo ou não? Dá para dizer, esse ano foi igual ao ano X lá atrás? Não, cada ano tem uma característica totalmente diferente. E qual que é a nossa função e qual é a nossa habilidade? A nossa habilidade é saber se adaptar a cada uma dessas mudanças. Tem ano que a gente vai tomar na cabeça, não tem jeito. Pega o ano passado, foi um ano difícil. Né? Tem irrigação, não adianta, não tinha água para irrigar. Os mananciais secaram. Então, dentro desse contexto, o que a gente tem que pensar é em se adaptar. E quais são essas adaptações? Bom, vai alterar o zoneamento? Como a gente vê, por exemplo, o café, o trabalho da Embrapa? Vai. E aí? A gente vai se adaptar a isso. A gente já se adaptou. O que aconteceu na década de 20 aqui no estado de São Paulo? Qual era a cultura que predominava? Café. Qual é a cultura que predomina hoje? Soja, cana. Certo? É cana. A gente adaptou ou não adaptou? O que aconteceu com o café? Subiu o morro, né? Foi para ser produzido nas áreas altas, buscando qualidade. Então, a gente vai ter sempre essa capacidade de se adaptar. Por quê? Outros impactos, alteração da produtividade. Vai ter alteração da produtividade, tá bom. O que a gente tem que fazer? Melhorar o material genético que a gente vai usar. Desenvolver materiais mais resistentes à seca, mais resistentes a altas temperaturas e assim por diante. A gente tem uma série de trabalhos mostrando o que vai acontecer com as mudanças climáticas. Vai reduzir a produtividade? Pode ser que sim. Mas se eu adotar tais técnicas, pode ser que isso diminua. Então, se a gente pensar em termos de mudanças na produtividade e qualidade, tudo bem, vai ter mudança na distribuição geográfica das culturas, zoneamento, vai ter aumento da demanda hídrica das culturas, tanto para a cultura sequeiro quanto irrigada? Vai. Vai ter aumento ou diminuição de problemas fitossanitários? Vai. Vai haver mudança na fenologia das culturas? Vai. E a gente vai ter que fazer o que com isso? A gente vai ter que se adaptar. E a gente, como o professor bem mencionou, o professor Roberto Rodrigues mencionou, nós somos craques nisso. A gente sabe fazer isso. A gente já vem fazendo isso há décadas. A pesquisa agropecuária brasileira já vem fazendo isso no intuito de tornar a nossa agricultura cada vez mais eficiente, independentemente do cenário de clima que a gente tem. Agora, a gente tem que ter consciência do quê? Da variabilidade para minimizar isso aí. Bom, dentro disso, a gente tem uma série de medidas de adaptação. Por exemplo, uso de cultivares tolerantes, a gente já tem essa informação disponível. Ajuste de população de plantas, a gente já tem isso disponível. Manejo profundo dos solos, a gente já tem pesquisa sendo feita nesse sentido. Alternativa das dadas de semeadura, a gente já está trabalhando com isso. Uso de antitranspirantes, estamos trabalhando com isso. Uso de irrigação, estamos trabalhando com isso. O que acontece é que algumas dessas medidas têm menor impacto no custo de produção e outras, hoje, tem maior impacto no custo de produção. Agora, o importante
dentro de tudo isso é que, se a gente quiser manter a agricultura como uma atividade sustentável, a gente vai ter que sempre estar lançando um monte de tecnologia para se adaptar a isso. Essa era a minha mensagem. Desculpa por ter passado um pouquinho do tempo aí, mas agradeço a todos. Tem meus contatos aí, qualquer coisa, eu fico à disposição. Prazer estar com vocês. Obrigado.